Você já sentiu que seu corpo não responde mais como antes, mesmo quando a vontade de se movimentar ainda está viva dentro de você? Muitas pessoas acreditam que quedas e dores nas articulações são simplesmente parte natural do envelhecer, como se fosse algo inevitável. Mas hoje quero te mostrar uma verdade diferente, uma verdade que pode transformar o seu caminhar, sua confiança e até mesmo sua liberdade. A maioria das quedas que acontecem depois dos 60 anos não começa com um tropeço ou um passo em falso. Começa, na verdade, muito antes disso. Começa dentro do corpo, de maneira silenciosa, com aquilo que você coloca ou deixa de colocar no seu prato todos os dias. E é por isso que hoje nós não vamos falar apenas de comida. Vamos falar de proteção. Vamos falar de independência. Vamos falar de esperança. Você talvez já tenha ouvido que é importante comer vegetais, mas poucos falam sobre os vegetais certos. Aqueles que, quando escolhidos com carinho e preparados da forma certa, atuam como verdadeiros lubrificantes naturais para as suas articulações. Imagine o seu corpo como uma engrenagem antiga, que rende ao se mover. Certos alimentos funcionam como óleo que devolve movimento suave, sem dor, sem medo de falhar. Mas, infelizmente, muitos alimentos que parecem saudáveis não têm nenhuma função protetora real. São o que chamamos de alimentos sem função, que ocupam espaço no prato, mas não ajudam o corpo a se defender. E é aí que mora o perigo. Você acredita que está cuidando da sua saúde, mas a dor continua, a fraqueza aumenta e o medo de cair aparece a cada passo. Uma queda, além de ferir o corpo, pode ferir a alma. O medo de sair de casa, a vergonha de precisar de ajuda, a frustração de não conseguir mais fazer coisas simples, tudo isso começa a se acumular dentro da gente. E pouco a pouco, a confiança some. E é exatamente por isso que este vídeo é tão importante, porque existe algo que você pode fazer. Algo simples, acessível e cheio de propósito. Hoje vamos descobrir juntos 3 vegetais que têm um papel profundo na sua saúde articular e no seu equilíbrio. Mas mais do que isso, vamos entender como essas escolhas alimentares podem ser o primeiro passo para algo muito maior. Sua segurança, sua autonomia e sua fé renovada no seu próprio corpo. Com calma, com constância e com a ajuda de Deus, tudo pode começar a mudar. Quantas vezes você já ouviu que é normal sentir dor depois dos 60? Que as articulações doem porque o tempo passou e que agora o jeito é conviver com isso. Essa crença está tão enraizada que muitas mulheres simplesmente desistem de tentar melhorar. Aceitam a dor como parte da rotina, deixam de subir escadas, evitam caminhar longas distâncias e começam a adaptar a vida inteira para se proteger, mas na verdade, estão se afastando da vida que gostariam de ter. A dor se torna um limite invisível. Aos poucos, você deixa de ir até a padaria caminhando. Depois, evita descer do ônibus sozinha. E quando se dá conta, até sair para passear com os netos, exige um esforço emocional enorme. Isso não acontece porque você quer parar. Acontece porque o corpo vai dando sinais de que não está sendo cuidado da forma que precisa, e esses sinais se tornam mais fortes quando não são ouvidos. Essa mentalidade de que não há o que fazer é uma armadilha silenciosa. Ela faz com que você não busque alternativas. Ela impede que você descubra alimentos, movimentos, cuidados que poderiam devolver força e estabilidade ao seu corpo. E o mais perigoso, essa crença sabota as pequenas escolhas do dia a dia. Você escolhe o que é mais fácil, mais rápido ou mais gostoso, e não o que realmente alimenta suas articulações com o que elas mais precisam. Mas se você olhasse para o seu corpo como algo ainda capaz de se renovar, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, e se entendesse que o desconforto atual não é uma sentença final, mas apenas um pedido de ajuda, ao mudar a forma como pensamos sobre a dor, começamos a mudar a forma como nos cuidamos. É importante lembrar, seu corpo pode sim sentir dor, mas também pode se fortalecer. Pode sim ter limitações, mas também pode recuperar parte da sua firmeza. Com escolhas alimentares certas e um novo olhar para a sua saúde, você não precisa mais aceitar a dor como destino. Ela pode ser apenas uma fase, e não o fim do caminho. Poucas pessoas imaginam que alimentos simples, facilmente encontrados na feira ou no mercado, podem agir dentro do corpo como verdadeiros protetores das articulações. Não se trata apenas de comer saudável. Trata-se de escolher com intenção, com propósito, com sabedoria. Entre tantos vegetais, existem 3 que formam uma verdadeira aliança de força, regeneração e equilíbrio. Eles não apenas alimentam, eles tratam, protegem e restauram. O primeiro vegetal dessa tríade é rico em sulforafano. Um nome talvez estranho, mas o efeito dele é familiar para quem já sentiu dor. O sulforafano age como um bombeiro silencioso dentro do corpo, apagando pequenas inflamações que se acumulam nas articulações ao longo do tempo.
Quando consumido com regularidade, esse vegetal ajuda a reduzir o inchaço, aliviar o desconforto e devolver ao corpo aquela leveza que parecia esquecida. Ele é como uma brisa fresca sobre uma pele quente, traz alívio e paz onde antes havia tensão. O segundo vegetal é uma fonte preciosa de micronutrientes fundamentais para a produção de colágeno. E por que isso importa? Porque o colágeno é o que mantém suas articulações unidas, firmes, resistentes. Sem ele, é como tentar prender duas peças com uma cola fraca, uma hora cede. Com esse vegetal, você alimenta a estrutura interna do seu corpo. É como reforçar as colunas de uma casa antiga. Ela volta a se sustentar com dignidade. O terceiro vegetal esconde seu poder em uma característica que pode passar despercebida: a cor. Seu pigmento carrega substâncias que atuam diretamente na cartilagem, ajudando a protegê-la, em alguns casos, até a regenerar pequenas áreas. Comer esse vegetal é como passar uma camada protetora sobre madeira exposta ao tempo. Previne rachaduras, evita o desgaste e dá nova vida ao que estava enfraquecido. Esses três vegetais, quando combinados em uma rotina alimentar simples e amorosa, se tornam aliados profundos da sua saúde articular. Eles trabalham juntos, como uma equipe silenciosa, cuidando do seu caminhar, do seu equilíbrio, da sua confiança. E o melhor, estão ao seu alcance. Não exigem remédios caros, não pedem esforço extremo. Só pedem constância, carinho e a decisão de cuidar de si mesma com aquilo que a natureza já oferece. Muitas vezes, mesmo com as melhores intenções, os benefícios de um alimento se perdem por causa da forma como ele é preparado. Isso acontece muito com os vegetais. Quando cozidos demais, mergulhados em óleo ou combinados com ingredientes inflamatórios, eles deixam de ser aliados à saúde e se tornam apenas uma parte neutra do prato, sem a força necessária para proteger suas articulações. Imagine que esses vegetais são como pequenas caixas de presentes cheias de compostos preciosos. Se você abrir a caixa com cuidado, aproveita tudo o que tem dentro. Mas se abrir de qualquer jeito ou jogá-la na água quente por muito tempo, os nutrientes escorrem, desaparecem e o presente se perde. Por isso, é tão importante saber como preparar esses alimentos de forma delicada, respeitosa e eficiente. Um dos erros mais comuns é cozinhar os vegetais por tempo demais, principalmente em água fervente. Esse processo destrói parte das vitaminas e minerais mais sensíveis. Uma alternativa segura e eficaz é o cozimento leve no vapor, com tampa, por poucos minutos. Essa técnica, usada há séculos em culturas como a japonesa, permite que até 80% dos compostos ativos sejam preservados. É como proteger um perfume para que ele não evapore. O vapor sela os benefícios dentro do alimento. Outra dica importante é evitar o uso excessivo de óleos refinados ou molhos industrializados. Esses ingredientes não apenas anulam parte do efeito terapêutico dos vegetais, como também sobrecarregam o sistema digestivo, especialmente em corpos mais sensíveis. Prefira temperos naturais como cúrcuma, alho, azeite de oliva extra virgem e ervas frescas. Eles potencializam os efeitos dos vegetais e ainda ajudam na digestão e na absorção dos nutrientes. E se você tem pouco apetite ou sente que seu estômago está mais sensível, saiba que há formas gentis de incluir esses alimentos. Eles podem ser servidos picadinhos, misturados em purês, sopas leves ou até mesmo em sucos suaves com frutas como maçã ou cenoura. O importante é que estejam presentes, com constância, como parte de um novo pacto de cuidado com o seu corpo. Preparar esses vegetais com atenção não é apenas uma questão de nutrição. É um gesto de carinho. É dizer ao seu corpo: eu te respeito, eu te escuto e eu quero te fortalecer. Porque cada colher, cada garfada, é uma forma de reconstruir, por dentro, a base que te sustenta por fora. Existe um elo silencioso entre o que comemos e a forma como nosso corpo se mantém em pé, firme e estável. Esse elo é muitas vezes ignorado porque o efeito dos alimentos não é imediato como o de um remédio, mas é profundo, constante e decisivo. O que você coloca no prato hoje influencia diretamente sua força muscular, sua capacidade de reação e até mesmo o tempo que seu corpo leva para recuperar o equilíbrio depois de um passo em falso. Com o passar dos anos, o corpo passa a absorver menos nutrientes. Isso significa que deficiências sutis em vitaminas e minerais começam a afetar sistemas delicados, como o neuromuscular. O resultado pode ser uma sensação de fraqueza nas pernas, dificuldade para levantar da cama, ou aquele desequilíbrio ao caminhar em uma calçada irregular. E quando esses sinais não são reconhecidos, o risco de uma queda se aproxima em silêncio. Talvez você já tenha vivido isso. Um tropeço dentro de casa, um susto ao perder o equilíbrio ao se virar rápido, ou até mesmo necessidade de se apoiar nas paredes com mais frequência. Esses são os testes silenciosos do corpo.
Pequenos avisos de que algo está falhando na sustentação interna e que essa falha não começa nos pés ou nas pernas, mas sim nas células, que estão pedindo socorro através da alimentação. Quando faltam nutrientes como magnésio, cálcio, vitamina D e os compostos bioativos dos vegetais certos, o corpo perde seu senso de direção. A comunicação entre o cérebro, os músculos e as articulações se torna mais lenta, mais imprecisa. E assim, o simples ato de caminhar se transforma em um desafio. O que antes era automático agora exige atenção, esforço e, muitas vezes, gera medo. Por isso, entender essa conexão é tão importante. Alimentar-se bem não é apenas para manter o peso ou controlar o colesterol. É uma questão de sobrevivência, de mobilidade, de dignidade. Quando o corpo está bem nutrido, ele responde melhor, recupera mais rápido e protege você com mais eficiência. E, aos poucos, aquele passo trêmulo se transforma em um caminhar firme. Não por milagre, mas por cuidado, constância e escolha. Imagine por um instante uma ponte antiga, feita de madeira. Ela já sustentou o peso de muitos anos, resistiu a ventos, chuvas e ao tempo. Mas agora, algumas tábuas estão soltas, outras rachadas, e a base já não é tão firme quanto antes. Caminhar sobre ela exige cuidado. A cada passo, há o receio de que algo ceda. Assim também acontece com o nosso corpo, especialmente com os joelhos e tornozelos, que funcionam como as colunas dessa ponte que nos mantém de pé. Quando essas articulações perdem sustentação, o corpo inteiro sente. Os joelhos deixam de absorver o impacto corretamente e os tornozelos já não oferecem a firmeza necessária para cada passo. O resultado é um caminhar inseguro, uma hesitação a cada movimento, um medo constante de que algo falhe no meio do trajeto. Essa sensação vai além do físico. Ela toca o emocional com força. Muitas mulheres relatam vergonha por não conseguirem mais subir um degrau sem apoio. Outras evitam sair de casa sozinhas, com medo de cair na frente de alguém. O isolamento cresce, não porque elas querem se afastar, mas porque sentem que não podem mais confiar no próprio corpo. E com isso, a tristeza e o desânimo se instalam em silêncio, como a umidade que corrói aos poucos a estrutura da ponte. Mas há uma verdade que precisa ser dita: essa base pode ser restaurada. E não é preciso grandes intervenções para isso. Começa com pequenos ajustes. Um vegetal certo, preparado da maneira correta. Uma escolha alimentar que alimenta, de fato, suas articulações. Um gesto de cuidado diário que, mesmo simples, começa a reconstruir por dentro e parecia estar desmoronando por fora. Cada nutriente certo é como uma nova tábua firme colocada naquela ponte. Com o tempo, ela volta a sustentar. Com o tempo, seus joelhos voltam a responder com mais leveza. Seus tornozelos reencontram o eixo e a segurança que parecia distante começa a retornar. E assim, passo a passo, você retoma não só o equilíbrio físico, mas também o emocional. Porque sentir-se firme é também sentir-se viva. É lembrar que, mesmo com o passar dos anos, seu corpo ainda pode sustentar a sua liberdade. Dona Iracema sempre foi uma mulher ativa. Mesmo depois dos 60, ainda fazia questão de descer no ponto de ônibus 2 ruas antes de casa só para caminhar um pouco mais. Mas, com o tempo, os joelhos começaram a falhar. O simples ato de descer os degraus do coletivo virou motivo de angústia. Ela começou a se agarrar no corrimão com mais força, a respirar fundo antes de levantar da cama. E, sem perceber, foi se recolhendo. A caminhada virou receio. O passeio, preocupação. E o medo de cair passou a andar ao lado dela. Essa história talvez seja parecida com a sua. Porque não é só sobre o corpo que dói, é sobre a confiança que vai embora junto com ele. Dona Iracema, no entanto, escutou algo que acendeu uma centelha de esperança. Alguém lhe falou sobre a couve. Não como um vegetal qualquer, mas como um alimento cheio de propósito. Rico em nutrientes que poderiam, aos poucos, ajudar suas articulações a voltarem a responder. Ela não mudou tudo de uma vez. Começou com pequenas porções, adicionando a couve em sopas leves, em refogados suaves, às vezes até em sucos que tomava com calma, no café da manhã. O que aconteceu nos 2 primeiros meses não foi um milagre, mas foi significativo. A dor constante deu espaço a uma firmeza que ela já não sentia fazia tempo. A insegurança ao caminhar foi se transformando em passo mais seguro, menos hesitante. E um dia, sem perceber, Dona Iracema desceu do ônibus e caminhou aquelas 2 ruas até em casa, como fazia antes. Mais do que vegetal, o que mudou foi a forma como ela começou a olhar para o próprio cuidado. Não era sobre dieta, nem sobre obrigação. Era sobre voltar a se sentir capaz. Era sobre dizer a si mesma: eu mereço me sentir melhor.
E cada folha de couve que entrava no prato era uma confirmação silenciosa disso. Esse relato é real, como tantas outras histórias que talvez nunca cheguem aos vídeos, mas que acontecem todos os dias, em cozinhas simples, em decisões pequenas, em mulheres que escolhem cuidar apesar da dor, e que descobrem, com delicadeza e coragem, que ainda há caminho, ainda há força, ainda há vida. Porque não é só o que se come, é o motivo por trás de cada escolha. E quando esse motivo é o amor próprio, os resultados vêm, lentamente, mas com profundidade, como raízes que sustentam uma árvore inteira. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que o corpo começa a pedir ajuda. Não é com gritos, nem com grandes sinais. É com aquele incômodo discreto ao levantar da cadeira, com a sensação de que as pernas não têm mais a mesma firmeza de antes, com a perda de confiança que aparece de repente ao caminhar por um corredor mais estreito. São esses pequenos alertas que muitas vezes são ignorados, porque ainda não parecem graves. Mas justamente aí mora o perigo. O ser humano tem uma tendência natural a adiar mudanças quando ainda consegue levar a vida. É comum pensar que aquela dorzinha nas costas vai passar sozinha, que o desequilíbrio ao calçar sapato é normal, que a insegurança ao andar em um piso irregular é apenas cansaço. Mas o corpo é sábio. Ele sussurra antes de gritar. E se a gente não escuta os sussurros, acaba sendo surpreendido pelos gritos, que podem vir na forma de uma queda, uma fratura ou um susto que deixa marcas não só físicas, mas emocionais. A espera pela dor intensa para começar a cuidar de si é uma armadilha emocional muito comum, especialmente em quem já passou dos 60. Muitas mulheres pensam que, se ainda conseguem fazer o básico, não precisam mudar nada. Mas o que está em jogo não é apenas o presente, é o futuro próximo. É a sua liberdade amanhã, a sua segurança nas escadas, a sua confiança ao sair de casa sozinha. Tudo isso pode ser preservado ou perdido, dependendo das escolhas que você faz hoje. É importante lembrar que cuidar da alimentação, fortalecer o corpo e adotar pequenos gestos de autocuidado não é algo que se faz apenas quando a dor se instala. É algo que se faz para que a dor não precise chegar, para que o corpo não precise gritar, para que a vida possa continuar sendo vivida com autonomia, dignidade e alegria. Cada escolha antecipada é uma proteção plantada com amor. Cada vegetal com função curativa no prato é um passo que você dá antes que o chão te falte. E essa decisão, mesmo simples, tem um poder imenso. O poder de evitar quedas, de fortalecer suas articulações e de manter viva sua capacidade de se movimentar com liberdade. Porque esperar para mudar depois que o corpo já cedeu é sempre mais difícil. Mas começar agora, com doçura e constância, é uma forma de dizer a si mesma: eu me importo comigo antes da dor chegar. Ao longo deste vídeo, falamos sobre dores, medos e limitações que muitas vezes são tratadas como parte inevitável do envelhecimento. Mas a verdade é que cada uma dessas dificuldades carrega também uma oportunidade. A oportunidade de olhar com mais cuidado para o próprio corpo, para o que ele precisa, para o que ele ainda pode recuperar. E, acima de tudo, a oportunidade de escolher um caminho diferente. Um caminho que começa no prato, mas que se estende aos passos, ao equilíbrio e à liberdade de viver com mais segurança. A alimentação, quando feita com consciência, se torna um escudo. Cada vegetal que você escolhe com intenção é uma ferramenta de fortalecimento, não apenas para os ossos e músculos, mas para sua confiança e sua paz. Comer não é mais apenas uma questão de matar a fome. É uma decisão estratégica, um investimento silencioso na sua independência. É como plantar uma árvore no seu quintal. Você não vê os frutos no dia seguinte, mas sabe que eles virão se houver constância. A nova visão que te convido a ter é essa: olhar para cada refeição como um ato de autocuidado. Como uma declaração silenciosa de que você quer continuar firme, quer continuar ativa, quer continuar caminhando com dignidade. Não se trata de dietas difíceis, nem de mudanças radicais. Trata-se de pequenos gestos, repetidos com carinho. Trata-se de voltar à simplicidade, à força que vem da terra, à sabedoria dos alimentos que nutrem de verdade. E se você chegou até aqui, eu te convido a fazer um pequeno teste. Escolha esses 3 vegetais. Inclua-os nas suas refeições por 7 dias. Observe como seu corpo responde. Escute os sinais. Sinta a diferença. E se algo começar a mudar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja sutil, saiba que esse é o começo de algo maior. É a sua base se fortalecendo. É a sua ponte sendo reconstruída. É a sua raiz criando firmeza. Por quê? Assim como uma árvore só se mantém de pé quando suas raízes estão bem alimentadas, você também precisa dessa base forte para seguir caminhando com liberdade. E essa força começa, todos os dias, no que você escolhe colocar no prato. Com calma,
com constância e, com a bênção de Deus, com um novo sentido para cada passo. Clique no vídeo que estão recomendando agora.